Olá, pessoal! Olá, meus alunos do sexto ano. Estou aqui com muitas saudades. Vou tentar aqui explicar um pouco para vocês sobre as rochas, classificação das rochas, que é o nosso conteúdo que nós estamos estudando. Lembra, né? Já fizemos atividades. Agora nós vamos fazer uma revisão para a gente fechar isso aí. Então, como que as rochas são classificadas? Primeiramente, eu quero explicar para vocês o que são rochas. Rochas são aglomerados de minerais. Então, como que essas rochas são classificadas? Essas rochas, elas são classificadas como rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas. Então, nós temos aqui uma rocha magmática, que é o granito. Então, essa rocha, ela é classificada como uma rocha magmática. Essa rocha, ela é originada das lavas das erupções vulcânicas, quer dizer, do magma. Chegando na superfície terrestre, esse magma esfria, há um resfriamento, tá? E formando assim as rochas magmáticas, que é um exemplo aqui de um granito, basalto. Nós temos também as rochas metamórficas. As rochas metamórficas são outros tipos de rochas que se modificam com o tempo. Quando elas chegam uma parte mais profunda da Terra, elas acabam passando por transformação devido à alta temperatura, tá? E também a pressão que essas rochas passam nas camadas mais profundas da Terra. Então, elas são formadas, elas vêm do magma, de rochas magmáticas e sedimentares. Só que essas rochas magmáticas e sedimentares passam por uma transformação quando atinge a camada mais profunda da Terra, devido ao calor e à pressão. Lembra que nós estudamos isso nas aulas passadas? Lembra na sala de aula ainda? Que o interior da Terra é muito quente, tem uma grande pressão. Então, essas rochas, quando atingem o interior da Terra, né, as camadas mais profundas da Terra, ela passa por transformação. A rocha magmática e a sedimentar, tá? Que é sedimentares. Elas passam por uma transformação devido à pressão e o calor. Nós temos as rochas sedimentares, né? Já tá falando a palavra sedimentos, vem de sedimentos. Sedimentos de quê? De areia, de argila, de cascalho, tá? Esses sedimentos, eles vão se locomovendo, arrastado pela água, né? Eles se locomovem através das águas, das chuvas, do vento, tá? Então, formam uns pedacinhos e aí é aonde nós vamos encontrar os fósseis. A maioria dos fósseis são encontrados dentro de uma rocha sedimentar, tá? Eles morrem, são levados por uma correnteza da água, por exemplo, é um exemplo muito clássico. E aí esses sedimentos, né, grãozinhos de minerais, vão se acumulando próximo dele, em cima dele, e vai preservando, tá? Lembrando vocês que um fóssil, ele só pode ser considerado fóssil quando ele atinge mais de 10.000 anos, tá bom? Aqui eu tenho um exemplo de um peixinho, tá? Que ele foi preservado, né, dentro de uma rocha. Então, ele morreu, foi decomposto pelas bactérias,
mas os restinhos dele aqui foram se acumulando, né, na superfície dele, né, os minerais, formando então uma rocha. Esse peixinho aqui é um fóssil mais preservado dentro de uma rocha sedimentares. Lembrando vocês que eu não fósseis eu posso encontrar tanto de animais, vegetais, insetos, e eles contam, né, serve para contar uma grande história da Terra, como esses seres vivos viviam, né, há 10 milhões de anos. Então, serve para fazer a datação, né, de uma história, de um tempo. Então, os fósseis são muito importantes na nossa vida, né, na ciência, na história, nas áreas, né, de ciências. Então, revisando, né? Então, nós temos onde nós podemos encontrar os fósseis, na maioria das vezes, dentro de uma rocha sedimentares. E também, gente, em cavernas. Por quê? Cavernas quase não é habitada, né? Então, esses fósseis podem ficar lá, porque lugares que são habitados, a gente não vai encontrar fóssil, porque tem que ser se eles morrerem em um lugar que ninguém escavou, ninguém passou ali, então é ali que vai ficar, né, esse fóssil preservado, até que alguém o encontre. Então, tudo bem? Então, nós vamos responder agora as atividades.